Olá, gente! Mais uma vez estamos aqui juntinhos e vamos no Decodificando Infância. Eu sou Elisiane, professora, psicopedagoga, neuroterapeuta e estou aqui com a Isa. Hoje o nosso tema será uso de telas. Vamos lá, Isa? Fala, Bora. se apresenta, Isa. Oi, gente. Eu sou a Isabelle. Eu sou psicopedagoga, terapeuta em neurociência comportamental. Então, hoje nós vamos falar aí sobre o uso das telas, quando as telas fazem parte da rotina, né, do dia a dia. Vou começar já com uma pergunta que a gente recebeu. Minha criança só se acalma com desenho e joguinho. E aí? Bem, isso é bastante comum. Então, vamos dizer que essa criança ela está na igreja, saiu Sim. com a família, é uma família que busca inserção aí no contexto religioso. E para a família participar do culto ou da celebração, tá ali o celular para essa criança ficar calminha. Então, bem, a questão é o tempo que essa criança se dedica ao uso desse dispositivo eletrônico durante o dia, durante a semana, durante o final de semana, porque no final de semana é sempre onde ocorrem de grande maneira significativa os excedentes. Então, a gente está falando que, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é muito comum nós entendermos que crianças até 3 anos de idade nem devem ter acesso às telas. Mas aí isso não acontece nas vias práticas. Sim, É isso. Então, isso exato. tem que ser inferior a 30 minutinhos. Por quê? Porque essa criança não precisa de excesso de dopamina. Ela tem que ter estímulos por meio de objetos, de brincadeiras, de ludicidade, de atividades, de contribuições, para que ela possa se sentir inserida no contexto social que é a família e a escola. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E se eu der automaticamente, se essa criança excede o tempo de tela, essa criança vai se tornar agressiva quando ela perder a tela, seja porque o pai ou a mãe precisa responder uma mensagem, ou atender uma ligação, ou até mesmo trabalhar, né? Então, essa criança vai se tornar agressiva, vai se jogar no chão, ela vai chorar, ela vai berrar, ela vai espernear, e o pai e a mãe vai puxar os cabelos, não vai saber o que fazer. Então, isso é bem delicado. Então, tela é limitado, e isso é um fato. Exato. E como você mesma citou, Elisa, essa questão das recomendações, né? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela nos traz em horas o que é esperado para cada faixa etária. Então, se você nunca olhou, dá uma olhadinha para ver qual que é o recomendado para a faixa etária do seu filho, para você ter essa noção, né, de quanto tempo essa criança necessita ou quanto tempo essa criança pode utilizar de telas conforme a faixa etária. E aí a gente levanta um ponto bem importante nesse caso, que é: e meu filho ele pode usar 3 horas por dia, vou deixar ele usando da 1 às 4. Não, não é isso, tá? É até 3 horas por dia, mas de uma forma pausada. Então, vai usar uma meia horinha, 40 minutos, vai parar para fazer uma outra coisa, viver o mundo real, depois ele pode retornar. Por quê? Muito tempo de telas assim, ó, direto não vai fazer bem. A gente já pode entrar aí, por exemplo, para uma questão oftalmológica, o uso de óculos. Hoje em dia, nós vemos crianças começando a utilizar óculos muito cedo, exatamente por conta do uso excessivo de telas, pelo tempo prolongado de telas. Nós já sabemos que isso faz mal. E ainda assim, temos pais que liberam assim e falam: ai, vai, pelo menos tá quietinho, né? E não é assim. As crianças, elas têm esse comportamento de: estou quieta com tela porque é a única coisa que eu sei fazer, né? Eu não tenho ali o ócio, né? Aquele momento de: estou ociosa, o que eu posso fazer? E é nesses momentos que a criatividade, ela se desenvolve numa criança. Então, a partir do momento que você, mãe, você, pai, libera aí a tela sem um tempo específico, entenda que você está privando seu filho de desenvolver habilidades que ele tem potencial e capacidade e que ele vai necessitar a longo prazo para a vida inteira dele.
Exatamente, Isa. O grande detalhe de tudo isso é que muitas vezes as famílias elas acabam esquecendo de que o cuidado com o uso de telas também está incluído na supervisão de o que é que o meu filho, minha filha, está consumindo de conteúdo tecnológico, com quem está se relacionando, com quem está falando nesse ambiente virtual. Porque para as crianças e para os adolescentes, eles saem de uma condição muito material e eles vão orbitar. E quando eles orbitam, eles acreditam que o mundo maravilhoso e fantástico só ocorre ali. Então, por isso, eles acabam se tornando tão suscetíveis a dinâmicas de testes que são propensos. E aí a gente teve alguns anos atrás o da baleia, recentemente aí a gente teve o do desodorante, né? Que trouxe inclusive a morte de uma criança. Então, papai, mamãe, vovô, vovó, professor, educador, você que cuida, que acompanha, oriente para que as crianças entendam e, claro, supervisione. Existem vários aplicativos, Isa, onde os pais eles podem bloquear o consumo e Sim. saber exatamente o que é que a criança ou o adolescente está consumindo de conteúdo do internetês. Show. Esse assunto é um ponto que a gente consegue prolongar para um outro vídeo, se vocês se interessarem, trazendo a questão, por exemplo, do cyberbullying, que é o bullying digital, que vem acontecendo cada vez mais e às vezes a gente vê uns casos que são bem intensos. Se vocês tiverem interesse, comentem, entrem em contato conosco, fala, gente, vai sim, pelo amor de Deus, quero saber. E aí a gente traz esse conteúdo também, porque dá pra gente ter uma conversa bem bacana com relação a esse ponto, né? É claro que as telas, elas fazem parte do nosso dia a dia, então a gente não vai pintar elas como super vilãs, porque também existem benefícios, desde que bem utilizadas e com sabedoria, né? Porque a gente precisa entender quais são os malefícios que a tela pode nos oferecer, quais são os benefícios que ela pode nos oferecer e balancear isso de uma maneira saudável. Então, não tô falando que você precisa tirar seu filho 100%, mas entenda quais são os riscos que ele está correndo, qual é o tempo indicado para essa idade, né? O que essa idade pode acessar dentro do mundo virtual, o que não é bacana para ela acessar, tenha compreensão desse mundo virtual e por que o seu filho está inserido, onde ele está inserido. Tem essa noção, é importante que os pais se façam presentes muito nesse mundo virtual, porque a gente tem também aí casos, por exemplo, de pedofilia, e a gente já vai para um outro ramo, que também é muito complexo. Então, a supervisão de vocês, pais, se faz extremamente necessária nesse momento. E aí a gente entra também na questão dos impactos, né? Trazendo aí também esse ponto. A diminuição na atenção, as dificuldades nas lições. E aí a gente está falando categoricamente de excesso dopaminérgico, e esse excesso faz com que o campo atencional dessa criança, desse adolescente, caia de maneira significativa, porque nada retém o seu campo de atenção e o seu interesse, justamente porque ele sabe que aquilo que ele tem que fazer, que seja uma tarefa escolar ou uma tarefa familiar solicitada, já não traz a mesma satisfação, o mesmo prazer. Então ele começa a desenvolver aqui dentro vários tipos de confusões, de conflitos, de questionamentos, e estes elementos, eles acabam sendo abafados, ocultados, escondidos e negligenciados pela criança, pela pessoa, tá? Mas por quê? Porque tem medo da punição. Então, eles reverberam isso de maneira comportamental no ambiente familiar, muitas vezes se isolando de maneira excessiva, ou muitas vezes se tornando mais irritadiço, mais agressivo, ou até mesmo transitando entre os dois espaços, né? Que é um estado de isolamento e um estado mais de agressividade. E isso vai ser refletido também no ambiente escolar. Então, isso acaba sendo um grande problema, Isa. Sim, porque no fim das contas, as atividades fora do mundo digital, elas perdem o interesse. Exato. Então, aquilo que eu realizo
manualmente, já não tem mais a mesma graça daquilo que eu realizo através das telas. Então, a gente vai ter um impacto pedagógico, vai ter um impacto comportamental, social. emocional. Exatamente. Isso aí. Então, assim, os impactos, eles são em todas as esferas da vida dessa criança. Por isso que a gente preza pelo conhecimento, entenda os benefícios, entenda os malefícios. Porque hoje nós vivemos em uma realidade em que os pais trabalham muito, a gente sempre cita isso porque é a realidade que a gente vive, é o que nós vivenciamos dentro do ambiente terapêutico. E aí, por vezes, o celular, as telas se tornam um silenciador para aquela criança. Então, ai, toma porque pelo menos fica quieto. Ai, toma porque pelo menos não enche meu saco. Infelizmente, é o que a gente escuta dentro do ambiente terapêutico. E entender isso também é importante, né? Eu vou tirar das telas, e aí, eu vou fazer o quê? Existem várias opções que não envolvem telas, sejam joguinhos, sejam atividades, sejam momentos de lazer entre a família, que vão contribuir para que essa criança diminua o uso de telas e que vão trazer benefícios para essa criança. Então, sim, existem possibilidades, e aí a gente precisa entender a dinâmica familiar para conseguir contribuir quais seriam as possibilidades mais viáveis. Essa criança tem condição de fazer uma atividade física, então bora fazer uma atividade física. Vai trabalhar a socialização, vai trabalhar a movimentação corporal, vai trabalhar diversos elementos aí dentro do desenvolvimento dessa criança. A família não tem condição, mas ela tem uma condição que permite a situação X. Então, vamos trabalhar dentro disso, para a gente conseguir equilibrar o uso de telas com o mundo real. Um grande detalhe também, Isa, é que quando esse uso de telas, ele se torna um pouquinho mais elevado do que aquilo que se é esperado ou é adequado em função da faixa etária, a gente está falando também de uma alteração na alimentação. Então, essa criança, ela vai consumir muito mais besteiras, muito mais doces, refrigerantes, biscoitos recheados, alimentos com excesso de açúcar adicionado, gordura saturada, sódio, carboidratos. Isso vai ter um efeito extremamente nocivo no organismo. Então, a gente sai de um equilíbrio, que é chamado de homeostase, para um desequilíbrio orgânico, podendo desencadear aí possibilidades de pré-diabetes em crianças. Nós temos crianças na clínica muito novas, com idades inferior a 10 anos e que possuem predisposições a diabetes. Mas por quê? Por uma alimentação inadequada. Justamente porque consome muito conteúdo de dispositivo eletrônico e isso estimula o consumo de besteiras, né? Porque essa criança não tem tempo de parar para comer, para alimentar-se de maneira adequada sem o uso da tela. Então, esses grandes marcadores vai fazer com que haja também uma alteração cognitiva e uma alteração funcional, né? Então, a gente vive um ciclo aí de repetições de maneira viciosa. Exatamente. Então, assim, estabelecer esses limites e trazer outras possibilidades para essa criança é o melhor caminho, tá bom? Para a gente conseguir fazer uma troca saudável. Então, nossa, eu preciso sair de 6 horas para 3 horas de um dia para o outro? Não, você não vai conseguir. Tu vai ficar doido e teu filho mais ainda, né? Porque, querendo ou não, as telas, elas trazem um efeito de dependência, né? Então, é a mesma coisa de um dependente. Ele não vai parar do dia para a noite. Então, precisa ser um processo progressivo para a gente conseguir chegar até a nossa meta. E dentro desse processo, nós vamos estabelecendo outras atividades que não envolvam telas. Então, como eu citei, podem ser jogos manuais. Nossa, tá super em alta jogos magnéticos. A gente até colocou uns lá na clínica que estamos apaixonados. É um jogo super divertido, que eu, como adulta, fiquei apaixonada. Então, crianças também gostam muito. É trabalhar jogos simples, gente, xadrez, dama, é um momento em família que vai contribuir. Uno, que criança que não gosta de Uno, meu povo, né? Então, tá trabalhando ali o momento em família, uma atividade, uma dinâmica que não vai envolver telas, que vai ser divertido, que vai ser legal para essa criança.
Então, trazer outras opções ao mesmo tempo em que realiza essa redução gradativa do uso de telas até a gente conseguir chegar num limite estabelecido, que seja saudável para essa criança e que tenha horários específicos, porque aí eu vou pedir para você falar um pouquinho também, Elis, sobre horários. O que os horários impactam, né? Na rotina, no sono, por exemplo. Muitas crianças, elas acabam assistindo conteúdos que elas foram proibidas ou limitadas durante o decorrer do dia, então elas fazem isso de madrugada. Papai e mamãe foram dormir. O que eles fazem? Eles fingem que estão dormindo e vão consumir. Pode ser videogame. E aí entra a parte chata. Eles falam assim, o problema é que quando liga o videogame, ele faz barulho. É igual quando liga a Netflix, que faz tadam! Então eles cobre a cabeça, finge que tá dormindo. E a mesma coisa quando eles vão consumir a internet ou qualquer conteúdo eletrônico, eles ficam debaixo do cobertor também. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque eles acabam trocando o dia pela noite. Então, se é uma criança que vai estudar no período da manhã, ele vai dormir menos em termos de qualidade, de tempo, tá? De sono. Então, ele vai dormir em sala de aula, isso é um fato. Se ele dorme em sala de aula, ele perde aprendizado. Então, ele vai ter um processo de desempenho acadêmico inferior ao esperado. Se for uma criança que estuda no período da tarde, ele automaticamente vai dormir um longo período até ser o momento dele acordar, se arrumar e ir para a escola. Então, a gente já está falando do processo alimentar que já se tornou disfuncional, ou seja, já não teve café da manhã e possivelmente vai ter um almoço meia boca ali na maneira de falar, tá? Para que você possa entender. E a grande questão dentro de tudo isso é que isso vai se tornar novamente um ciclo vicioso, no sentido de que essa criança, ela, quando chegar à noite, na hora de dormir por volta de 9h30, 10 horas da noite, essa criança não vai estar com sono. É óbvio que não, ela dormiu um tempo maior. Mas por que ela dormiu um tempo maior? Então, ela quer ficar na internet, ela quer consumir dispositivos eletrônicos, são as telas, são os jogos, são os videogames, enfim. E seja o que ela for consumir, isso será prejudicial para ela dentro de uma questão cognitiva, dentro de uma questão comportamental, dentro de uma questão de humor e dentro de uma questão orgânica. Então, a gente vai ter alterações significativas olhando para essa pessoa como um ser único, mas isso vai refletir em todo o ambiente, que é o ambiente familiar, o ambiente terapêutico, o ambiente escolar, porque a família vai vir para nós falando: o que eu faço? Eu não sei mais o que fazer. Será que realmente você não sabe o que fazer ou você não tem feito? Então, são questões que a gente traz no sentido de falar: papai, mamãe, você é a autoridade máxima debaixo deste céu maravilhoso. Ninguém é mais do que você. Nem terapeuta, nem professor, nem escola, ninguém. Você é a autoridade máxima sobre o teu filho. Então, eduque-o com sabedoria, não para oferecer o que você não teve na tua infância, mas para torná-lo um cidadão. E isso faz com que haja uma melhora na qualidade de vida a título de família. Porque essa é a grande dinâmica, as famílias acabam se perdendo, cada qual no seu espaço. A tecnologia ela veio para contribuir, mas as pessoas elas acabam utilizando a tecnologia para se encostar. Né? Exatamente. Então, assim, para a gente não ficar só aqui criticando... existem casos dentro do ambiente terapêutico que a dinâmica familiar é muito complexa por N questões, e aí às vezes questões de saúde também, em que eu trabalho com a família para que, ok, vai ter o uso das telas, mas vai ser um uso direcionado. Então não vai ficar ali no YouTube Kids assistindo o videozinho que não vai contribuir, que vai trazer muito estímulo para essa criança, quase que não vem a palavra, que vai trazer muito estímulo e vai trazer todos esses malefícios que a gente comentou, ou então que fica ali no TikTok ou até mesmo no YouTube ali vendo os shorts, os vídeos mais curtinhos, que também vão trazer malefícios para essa criança. Então, não vamos usar isso, vamos utilizar de jogos pedagógicos, jogos cognitivos direcionados para as habilidades que nós precisamos trabalhar nessa criança. Então, é uma criança, vou dar um exemplo recente, era uma criança de 2º ano, já estava aí
no final do segundo ano que não estava alfabetizada, que estava ali num processo de pré-silábico sem valor. Então, tinha muito trabalho para ser feito para que essa criança chegasse com um pouco mais de conforto no terceiro ano, porque, apesar dos pesares, dentro ali do ambiente pedagógico, a escola falava que estava tudo certo e que essa criança ir para o terceiro ano sem saber ler não impactaria. O que a gente sabe que não acontece, porque as atividades elas envolvem leitura, elas já passam a envolver a interpretação dos textos. Então, dentro da autoestima dessa criança, por exemplo, isso já estava afetando muito. Então, mãe, já que existem aí períodos X e Y, que por conta da dinâmica familiar não é possível oferecer uma outra atividade ou você dar um suporte específico para essa criança, vamos direcionar os jogos que essa criança vai poder jogar. Então, essa semana eu trabalhei tal habilidade, e aí eu quero que ela jogue o jogo X tantas vezes na semana por um período X que também foi estabelecido. Não vai ficar lá 3 horas jogando o jogo que não vai adiantar nada. E entra uma outra questão, Isa, nesse sentido, de que às vezes a criança ela faz a atividade, por exemplo, em sessão, e quando chega no ambiente familiar ela não quer fazer. Mas por que ela não quer fazer? Falta de estímulo, excesso de tela, falta de qualidade da família. Qual é o elemento marcador que está sendo ressaltado? Qual é a emoção latente que vem à tona? Qual é a emoção secundária, oculta, dentro desse aspecto familiar? Então, Isso a gente tem mesmo. que entender. Exatamente. Então, por isso que cada caso é um caso. Esse foi um exemplo que eu trouxe para falar assim que sim, nós utilizamos as tecnologias como nossas aliadas, mas cada caso é único. Nós identificamos dentro daquela unidade familiar qual é a verdadeira situação e quais são os manejos adequados. Então, a forma como o terapeuta conduz é a melhor para aquela criança, para aquele adolescente. Ai, mas fulaninho que também passa aqui não é assim, é assado. Mas fulaninho é fulaninho, teu filho é teu filho. A comparação, meu povo, né? Então tem que ter esse cuidado, esse entendimento. E aí, se você não assistiu podcasts anteriores, aconselho que você assista, em que nós falamos sobre a contribuição da família no processo terapêutico. Então, a gente traz bastante sobre esses pontos, sobre a importância de vocês dentro do processo, né? Então, vale a pena compreender essa importância para a gente ficar sempre alinhadinho. Somos uma equipe, não é um contra o outro. Ninguém quer achar o culpado da situação. Queremos achar as falhas e trazer solução. Esse é o ponto. O que nós queremos são adultos funcionais no futuro. Exatamente, né? Mesmo porque, em outras palavras, o mundo dependerá deles e nós também. Então, exatamente. Que possamos viver aí uma vida saudável, de forma dinâmica, com qualidade de vida familiar. Show. Então, agradecemos a presença de todos. Convidamos para assistir os outros podcasts que temos aqui no canal. Temos vários assuntos e traremos cada vez mais e mais. Envie e compartilhe para pessoas que você acredita que seja interessante esse podcast. E vemos vocês em breve. Até breve. Tchau. Até breve.